Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Boa noite, Thiago. Estamos te ouvindo, sim. Tranquilo? Boa noite, tranquilo. Boa noite. Pessoal, desculpa a demora em começar aí. Na verdade, eu estou resolvendo ainda um negócio de um projeto aqui, só para desenrolar o desenho do projetista. Pessoal, então, semana passada a gente estava falando objetivo e estratégia para se chegar num determinado projeto, né? E aí, teve essa alteraçãozinha no horário, agora a gente tinha o terceiro e o quarto horário, agora passou a ser o primeiro e o segundo, na terça-feira. Então, só para deixar todo mundo aí por dentro, porque eu também achei que ainda era o terceiro e quarto horário, mas só para vocês tá tudo alinhadinho. Bom, então vamos lá. Pessoal, então a gente estava falando então desses detalhes aqui. E agora a gente vai começar a falar de um item muito importante, que é o projeto propriamente dito. Como que se gerencia, o que se utiliza como gerenciamento, quais as ferramentas, quais os conceitos que a gente precisa entender quando vai falar de um gerenciamento de projetos. E eu coloquei um videozinho aqui para vocês entenderem e a gente começar a discutir um pouco mais em cima dessa questão de projetos. Vocês estão ouvindo? Estamos. Então, pessoal, isso aí é um prédio que foi feito na China, alguns anos atrás, e perceba um detalhe. Deixa eu chegar no ponto certinho aqui, que vai ser interessante para vocês entenderem. Então, é um prédio residencial, isso daí. É uma construção residencial. Então, se atentem a isso, turma. Pessoal, essa contagem que estava aí no vídeo, ó, esse cronômetro aí, tá em horas, tá? Ou seja, os caras levantaram um prédio de... Deixa eu ver se eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 andares em 90 horas. Quanto que dá 90 horas, gente? Quantos dias? Quase 4 dias, né? 3,75. Menos de 4 dias, ou seja, os caras conseguiram pôr um prédio de pé em menos de 4 dias, um prédio de 15 andares.
É claro, óbvio que eles não começaram a construção do prédio, né, das etapas iniciais, nesses 4 dias. 4 dias foi a montagem desse prédio. Agora, para chegar nesse nível, qual o nível de preparação que esse pessoal teve que ter? De planejamento, de pré-fabricação. Então, vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, para depois a gente discutir em cima desses 2 vídeos. Em Londres, a construção de um prédio se transformou num problema enorme para a vizinhança. E o correspondente Roberto Covali explica por quê. Quando o clarão aparece na calçada, é preciso se proteger. No cabeleireiro, o anúncio ficou torto, o carpete queimado e um carro ficou com a lataria e o espelho retrovisor com marcas de derretimento. O dono vai receber uma indenização equivalente a R$ 3.500. O estacionamento nesses 15 metros escaldantes foi interditado. Depois de poucos minutos aqui, a gente começa a suar e tem a sensação de que a pele e a cabeça estão queimando. Parece que a gente está na beira da praia. Tudo causado pelo reflexo do sol naquele prédio ali. Ele está em construção, tem 37 andares, 180 metros de altura de vidros espelhados e é curvo. Com isso, virou um gigantesco espelho côncavo que concentra e reflete a luz do sol na calçada. Esse jornalista aqui está tentando fritar um ovo. E olha, o calor é tanto que o ovo realmente está ficando frito. Tim Watterson foi quem descobriu o fenômeno. Em menos de 5 minutos, estava pronto o almoço. Passou do ponto. Eu gosto do ovo menos cozido. Mas olha no que deu a brincadeira. Tim passou mal, quase desmaiou. Precisou de solidariedade profissional. Estou melhor, foi o calor. Fique longe daquele prédio. Este físico de uma universidade londrina mediu a temperatura do solo, 92 graus centígrados. Ele não entende como os responsáveis pela construção ignoraram o efeito que o formato do prédio provocaria. Na antiguidade, era assim que se acendia fogo. Os arquitetos que tiveram essa ideia meio desastrada, agora vão ter que esquentar a cabeça para achar uma solução. Turma, estamos... Beleza? Pessoal, o que vocês podem tirar de conclusão desses 2 videozinhos aí que a gente acabou de ver? Os 2 referentes à construção civil. O que vocês me falam a respeito disso aí que a gente acabou de ver? O primeiro foi muito bem planejado e o segundo, pelo jeito, não teve planejamento nenhum. A construção ficou boa, mas eles não pensaram em tudo, né? Exatamente. Ou seja, não adianta nada a gente ter um super projeto sendo executado, bem planejado, bem dimensionado, bem executado, se eu esqueço de algum detalhe dentro do todo daquele projeto. No primeiro, nós estamos vendo um projeto excepcionalmente bem feito, bem executado, tanto é que eu tenho uma montagem extremamente complicada, rápida. Vocês podem ver que eu tenho vários guindastes trabalhando ao mesmo tempo, e provavelmente tem alguma região de conflito dessas 2 lanças, dessas várias lanças. Pode se chocar, pode acontecer qualquer tipo de acidente. E até pela velocidade que se trabalha, é complicado em relação a isso. Agora, no segundo, a gente vê um prédio que, pelo propósito de um edifício, né, por exemplo, ele está ok, né? Está de pé, bem executado, bem dimensionado, bem estruturado. Porém, o que foi o principal erro ali daquela obra? O efeito da forma geométrica dele, vamos dizer assim, funcionando como uma lupa, né? Quem aí já brincou com lupa e sol, de acender palito de fósforo e tudo mais, já fez esse tipo de sistema. Então,
qual que é a conclusão que a gente tira? Turma, não adianta nada em projetos. O meu projeto está 95% ok. Ele tem que estar 100%. Ele tem que estar 100% conforme o planejado. Agora, falando assim, em gerenciamento de projetos, é tranquilo. Do ponto de vista de teoria, o gerenciamento de projetos ele é muito fácil de ser entendido. Mas o problema é a gente colocar em prática isso. Aí depois do prédio pronto, depois de tudo instalado, acabamento, fala, nossa, não pensei na curvatura dele, no efeito que ia dar. E agora? Muda-se a fachada do edifício inteiro? Troca o revestimento? Bloqueia a calçada? Nós vimos ali que eles mediram 92 graus no chão da calçada, provavelmente numa determinada hora de maior incidência desse reflexo. Então, turma, em projetos, existe uma categoria extremamente importante, que são os chamados stakeholders, ou as partes interessadas do projeto. Essas partes interessadas, nós vamos ver quando a gente estiver falando de gerenciamento de stakeholders, que eu tenho que, num primeiro momento, fazer o levantamento de tudo aquilo que pode influenciar no meu projeto, de forma positiva ou de forma negativa. Então, existem aqueles stakeholders que vão servir como contribuição positiva ao meu projeto. E existem aqueles stakeholders que vão servir como uma contribuição negativa ao meu projeto. Beleza? Então, podemos falar aí, por exemplo, de cliente, de patrocinador. O que a gente chama de patrocinador em projeto, moçada? É quem, de fato, vai pôr a grana no projeto. Pode ser que o patrocinador seja o cliente. Pode ser que seja um grupo de acionista. Pode ser que seja um terceiro. Pode ser que seja uma empresa qualquer, enfim. Tá? O gerente do projeto, e aí eu queria chamar a atenção para o seguinte. Em gerenciamento de projetos, a gente chama de gerente do projeto não necessariamente aquela pessoa que tem o cargo de gerente, e sim aquela pessoa que está responsável por coordenar, por gerenciar as ações do projeto. Tá? Então, o gerente de projetos não necessariamente ele ocupa um cargo de gerência, tá? Mas ele é a cabeça, ele é o responsável por aquele projeto sair. Beleza? A equipe de projeto, ou que vai gerenciar esses recursos, e os terceiros que estão envolvidos. Então, por exemplo, nesse caso aí do prédio, que eu mostrei a reportagem para vocês, quem que são os stakeholders ali que foram negligenciados, foram esquecidos? A equipe de projeto? Você acha que a equipe de projeto ela foi deixada de lado? Não totalmente. Acho que eles meio que falharam naquela parte lá do design do prédio, né? Mas é que tá. Acho que eles não pensaram em tudo, né? Eles falharam ou eles não foram considerados na resolução, no projeto em si? Os terceiros. Eu diria que a equipe Eu acho que eles de projeto ela não foi negligenciada. Acho que eles não consideraram essa parte. Eu acho que pensaram em tudo que deveria ser pensado, né? Vamos dizer, na rua, na sociedade. Mas também, Thiago, ou seja, talvez isso aí serva qual o impacto do meu projeto? Exatamente. Boa. Porque nunca aconteceu e agora que aconteceu já sabem. Exatamente. Então vamos pensar o seguinte: é a primeira vez que eu estou fazendo um avião. Bom, se cair não tem problema nenhum, porque como é a primeira vez que eu estou fazendo, vai servir de aprendizado para eu fazer o segundo. Posso pensar desse jeito? Não, e os afetados? Então, turma, nós temos que imaginar o seguinte, ó.
E é isso que nós vamos pensar da agora para frente. O que no meu projeto pode dar errado? O que eu posso, o que pode dar certo? O que eu já sei como fazer? O que eu não sei como fazer? E como que eu vou evitar que isso ocorra? O que pode dar errado venha a ocorrer. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vai falar dentro de um projeto é a fase de planejamento. Ou seja, eu vou planejar o que eu vou executar, eu vou planejar quanto eu vou gastar, só que, além disso, eu vou planejar em quem o meu projeto vai impactar, de forma positiva ou de forma negativa. E mais do que isso, o que pode vir a dar errado no meu projeto? E o que eu faço para evitar isso? Será que eu consigo planejar? Pessoal, é o primeiro prédio a se fazer na história? Não é. Ou seja, antes aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Certo? Agora, será que é um prédio tão exclusivo de arquitetura e tudo mais, que talvez seja o primeiro que tenha dado esse tipo de problema? Ah, talvez sim. Talvez sim. Então, quando a gente fala em planejamento de projeto, pessoal, então quando a gente fala em ciclo de vida do projeto, nós estamos falando de várias condições diferentes que vão levar até até a minha conclusão desse projeto. Então vamos pensar o seguinte, do ponto de vista do planejamento. Nós tivemos aí 2 exemplos de planejamentos diferentes. Um que deu, teoricamente, 100% certo. O outro que não deu 100% certo, não pelo projeto, não pela execução do prédio em si, tá? Mas pelo fato de que um detalhe, entre aspas, da arquitetura dele levou a um dano grave das pessoas que estão por ali, circulando, passando a calçada, chegou a derreter a lataria de um veículo. Então, quando a gente fala em ciclo de vida de um projeto, nós temos aí o início do projeto, uma organização e preparação desse projeto, a execução desse trabalho e o encerramento desse projeto. Beleza? Lindo. Ou seja, primeiro eu vou começar esse projeto, faço o termo de abertura, eu estabeleço esse plano de gerenciamento do projeto, vou executar o que eu preciso executar, confiro se tudo que foi planejado foi entregue, eu vou documentar o projeto. Beleza? Até aí, turma, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Pergunta. Na prática, funciona assim? Não. Nem sempre. Não funciona assim. Lembra que eu falei para vocês que um projeto é algo dinâmico, que é algo que a gente tem que ficar em cima o tempo todo, gerenciando, monitorando, conferindo e tudo mais? Todo dia tem uma mudança. Exatamente, Fabiano. Então, gente, quando eu estou falando em fases de um projeto, basicamente eu estou falando nessas 5 etapas diferentes. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Iniciação é eu começar o projeto. Definir as primeiras diretrizes. Definir as primeiras
limitações. O que eu busco com esse projeto? Segundo ponto é planejamento. Como que eu vou estabelecer os meus critérios, as minhas etapas? E em projetos a gente chama de entregas. Quais são as entregas que eu preciso fazer para tirar um projeto do papel? Aí, turma, uma vez que eu planejei, vou começar a executar. E vou começar a executar depois de ter planejado tudo, tá? Tudo. Bom, uma vez que eu estou executando, eu estou controlando. E, por último, eu vou encerrar o projeto. Aí eu vou perguntar para vocês. Turma, vamos pensar num exemplo de construção de uma casa. Beleza? Vou construir uma casa. Bom, vamos partir do princípio que eu tenha o lote quitado, comprado, é meu, está documentado, tudo certinho. Então, vamos partir, o meu marco zero é a construção da casa. E a gente vai planejar essa casa. Certo? Agora, vou falar um negócio para vocês. Então, eu vou pensar como que essa casa vai ser, qual que é a divisão, que material que eu vou gastar, qual o tamanho que ela vai ter, se eu vou ter um quarto, 2 quartos, 3 quartos, uma suíte, 2, 3, garagem para quantos carros, como que vai ser a disposição dos cômodos, cozinha, sala, eu vou ter sala integrada com a cozinha, não, vou ter uma sala separada, vou ter uma área de fundo, vou ter uma área de lazer, vou ter piscina, não vou ter piscina, vou ter um quartinho de bagunça no fundo, não vou ter quartinho de bagunça, eu vou ter lavabo, não vou ter lavabo, enfim, vou pensar nisso tudo, beleza? Planejei, estruturei. Turma, nesse gráfico inicial que eu passei para vocês, eu só poderia começar a executar a casa se eu já tivesse 100% dela definida e planejada. Inclusive, por exemplo, qual que é o piso que vocês vão utilizar? Vai ser madeira? Vai ser um laminado? Vai ser piso frio? Que tamanho que vai ser esse piso que vocês vão usar nos quartos? Que cor? Onde que vocês vão comprar? Você não pode começar a casa sem definir isso, tá? Não, Matheus, mas você tem que saber qual que é o clima para saber. Ou seja, você só vai executar depois do planejamento estar inteiro pronto. Isso, nós estamos falando do piso, dos quartos. E da sala? E da cozinha? Qual tipo de iluminação que vocês vão colocar? Como que vai ser? Vai ter sistema de segurança? Vai ser chuveiro elétrico ou vai ter aquecedor solar? Vocês vão colocar energia fotovoltaica? E se for colocar, por que já não define o telhado virado para onde for mais otimizado o uso da energia solar? Turma, não tem jeito de fazer isso. Se a gente for parar para pensar nisso, a gente fica só no planejamento e não sai do lugar. Será que eu já posso ir limpando o lote enquanto eu penso nessas outras coisas? Enquanto eu planejo isso? Acho que a limpeza do lote pode. Será que eu já posso fazer uma terraplanagem? Eu acho que também já pode. Deixar bem limpinho, estruturado para. Será que eu posso contratar a minha mão de obra enquanto isso? Aí não. Posso não? Será que eu não posso ver preço? Você pode cotar, mas eu acho que. Disponibilidade? Porque sem o planejamento da casa, você vai perder tempo. E se você fizer um contrato com uma empresa grande, você perde dinheiro também. Aí que tá. Geralmente, quando faz com empresas, eles têm um tempo certo, né, para te entregar. Então, acho que contrata o pessoal antes e aí o pessoal começa a trabalhar no dia combinado, não? Isso. Boa. Então, vou juntar as duas coisas que vocês comentaram. Nem sim. Pessoal, se eu já mando
limpar o lote, eu já estou executando o meu projeto. Se eu já estou correndo atrás de ver orçamento, de ver preço, de ver disponibilidade de empresa, se é um pedreiro, se eu vou contratar por hora, por empreita, ou se eu vou contratar uma empresa de engenharia, isso já é execução. Ou seja, eu não estou terminando o planejamento para depois começar a execução. Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, tem parte que já está planejada e tem parte que já está sendo executada. E a execução, gente, ela precisa andar de mão dada com o controle. Ou seja, à medida que eu for executando uma ação, eu preciso ir controlando ela. Ou seja, está dentro do orçado, está dentro do planejado, está dentro do que foi combinado, do que foi contratado. Opa, choveu. Puta merda, choveu. O que eu faço? Trabalho mesmo assim com chuva? Não. Com chuva não tem jeito. Eu tenho que esperar para o terreno secar. Bom, então vou começar a fazer a casa do telhado para baixo. É possível? Em algumas construções, sim. Em outras construções, não. Ah, turma, então quer dizer que o projeto, na verdade, ele funciona dessa forma. Isso é um ciclo de vida de um projeto real. Ou seja, as etapas, elas acontecem quase que simultâneas umas às outras. Então, eu preciso me organizar, preciso gerenciar isso para saber, bom, o que eu estou na fase de planejamento, o que eu estou na fase de execução, o que eu preciso controlar, o que já se encerrou, o que ainda não começou. E uma vez que eu tenho tudo isso bem estabelecido, bem planejado e bem definido, eu consigo organizar o andamento do meu projeto. Então, turma, as primeiras ações de um projeto já configuram a execução. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da construção da casa, porque a limpeza do lote já faz parte da execução. Agora, você só vai limpar o lote depois que 100% do projeto da casa estiver pronto? Será que não se perde muito tempo assim? Documentação, regularização em prefeitura. Será que isso só pode ser feito depois do planejamento da casa inteiro? Ou isso já pode ser executado? Então, moçada, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando a gente fala em projeto, independente do tamanho do projeto, independente da natureza desse projeto, as etapas, não que elas vão se atropelar, mas eu vou ter várias etapas acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes status de avanço. Então, tem coisa que já vai estar mais avançada, tem coisa que está menos avançada. Eu já vou ter algo sendo executado, algo que ainda nem foi planejado ainda. Eu vou ter etapas que para ser executadas, eu preciso ter uma etapa anterior concluída, porque senão eu não faço. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu só vou poder passar fiação na casa depois que eu fizer as paredes. Adianta eu passar fiação sem ter parede no lugar? Não. Então, existem atividades que elas são obrigatórias um sequenciamento. E existem etapas que não são necessariamente obrigatórias uma ser depois da outra. Eu posso passar fiação e instalar janela ao mesmo tempo? Pode, não pode? Agora, tanto instalar janela quanto instalar fiação, para que as duas sejam executadas, eu tenho que levantar a parede primeiro. Eu não posso inverter essa ordem. E é isso que a gente vai estabelecer, turma, quando a gente vai falando em escopo de um projeto. O que é um escopo de um projeto? É como eu defino a importância, o sequenciamento
e o que eu vou fazer primeiro, ou o que eu vou fazer depois. Beleza? Entendido isso, moçada? Ixi, Thiago, pra mim que cortou tudo. Em sequenciamento. O que cortou? A última frase que você falou, tipo, parou em sequenciamento, ficou online em sua caixinha, mas não saiu nem um pouco de voz. Ah, tá. Turma, é que eu tô aqui no hotel, aqui em Uberlândia, a internet que está oscilando muito. Então, pode ser que às vezes, se falhar minha voz e tudo mais, vocês dão o grito aí que eu repito para vocês, não tem problema não, tá? Então, eu estou falando o seguinte, quando a gente fala em escopo, nós estamos definindo as entregas que eu tenho que fazer, e mais do que isso, eu estou definindo as etapas e o que vai depender do quê. Como assim, Thiago? Bom, o que eu preciso terminar para começar a etapa seguinte? Isso vai depender de uma sequência que às vezes é lógica, como eu estou citando para vocês. Eu só posso instalar janelas depois que as paredes estiverem prontas. Isso é óbvio, né? Ou uma sequência relativa a custo. Cara, eu preciso terminar isso aqui, pagar para depois passar para a próxima etapa. Eu não consigo fazer as duas ao mesmo tempo porque eu não tenho dinheiro para pagar as duas. Beleza? Beleza. Ah, não, falta mão de obra para eu fazer essas duas ao mesmo tempo. Qual que eu vou fazer? Então, tudo isso a gente começa a definir em cima de gerenciamento de projetos. Até então, tranquilo, moçada? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Turma, então a gente está falando projeto. Mas alguém já ouviu falar em programa e em portfólio? Eu já. Já fiz um. Já. Thiago. Como? Desculpa? Eu já fiz um trabalho de administração para uma pessoa e aí eu tive que fazer um portfólio. Ah, não, beleza. Então conta para nós, o que foi o portfólio que você montou? Assim, bem por alto, Eduardo. Tinha um problema numa empresa, eu não lembro direito o problema. Aí a gente tinha que resolver, daí tinha que fazer tudo, planejar, tinha até que fazer aquele método Canvas, fazer fluxograma, colocar a ordem das coisas que ia fazer, um monte de coisa. Então vocês montaram um portfólio de ações para resolver um determinado problema. Isso. Beleza. Em projetos, gente, a gente tem esses três nomezinhos que são muito comuns de serem falados: projeto, programa e portfólio. Pessoal, lembra que a gente ouve muito falar, por exemplo, o programa da NASA dos ônibus espaciais. Programa Apollo. Vocês já ouviram esses termos? Já. Já sim. O que é o programa Apollo? Ou programa dos ônibus espaciais? Turma, projeto, a gente já viu que é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou um resultado único. Ou seja, ele tem início, meio e fim, e eu tenho um produto, serviço ou resultado ao final desse projeto, e ele é único, de características únicas. Pode ser que 95% dele seja igual a tudo que eu já fiz, mas ele vai ter algo, seja um pouquinho coisa diferente dos demais. Isso é projeto, que foi o que nós já conversamos. Programa, gente, é um grupo de projetos, mas que esses projetos eles estão relacionados entre si. E que eles são gerenciados de forma coordenada. Ou seja, um projeto tem a ver com o outro, eles são geridos individualmente, mas de forma relacionada um com o outro, de forma a obter o mesmo resultado. E portfólio é um conjunto de projetos, programas e operações para alcançar objetivos estratégicos, mas que não necessariamente
esses vários projetos dentro de um portfólio estão relacionados uns com os outros, de forma direta. Eles estão relacionados de forma a atingir um objetivo da companhia, da empresa. Mas, na forma de gerenciar para atingir o mesmo objetivo, não. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou desenvolvendo um veículo, certo? Preciso fazer um projeto do motor do veículo. Então, eu tenho uma equipe que vai cuidar do projeto de um determinado motor. Tem uma equipe que vai cuidar de um projeto de suspensão. Tem uma equipe que vai cuidar de um projeto de desenho. E essas equipes, elas vão conversar entre si. Bom, o cara que está fazendo a suspensão, ele não vai dar pitaco no cara que está fazendo o motor. O que está fazendo o motor não vai dar pitaco no cara que está fazendo a carroceria. Agora, os três juntos vão compor o quê? O veículo, concorda? Ou seja, eles precisam ter um nível de interação para saber se aquele cara, no final das contas, vai dar um bom resultado ou não. Então, o programa vai unir três projetos diferentes. O que é o programa? Desenvolver um determinado veículo, com vários subprojetos dentro dele, individuais, mas que no final das contas vão compor um determinado fim. Não necessariamente, o Paulo Vitor, de longa duração, tá? Podem ser de curta duração. Isso não impede. Agora, quando eu estou falando numa empresa que está desenvolvendo 4, 5 tipos de veículos diferentes ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um carro pequeno, voltado para o mercado de carro compacto, e estou desenvolvendo uma picape, cara, esses dois programas não têm nada a ver um com o outro, a não ser estarem sobre o mesmo domínio da empresa. Então, o portfólio de projetos da empresa vai envolver um veículo pequeno, mas também vai envolver a picape. Esses dois, cara, eles não têm nada a ver um com o outro. Só que, no final das contas, para a empresa, o que ela vai falar? Então, no meu portfólio, eu tenho o desenvolvimento de um hatch pequeno, de um carro pequeno, e tenho o desenvolvimento de uma picape, a diesel e chassi. Ô, Thiago. Oi. Eu achei o trabalho aqui era sobre integração empresarial entre empresas do ramo da construção civil. Tipo, tinha duas empresas menores e aí chegou uma concorrente maior e as duas empresas tinham que se juntar para poder conseguir as duas ficar em pé e a outra não acabar com elas. Daí tinha que fazer integração, planejar como que os funcionários iam dar certo, essas coisas. Beleza, ótimo. Então, é bem relacionado a isso mesmo. O que uma empresa tem de portfólio de projeto? O que a outra empresa tem de portfólio de projeto? Turma, vou dar exemplo da minha empresa. Tá? Minha empresa chama SG Engenharia. O que hoje eu tenho na minha empresa? Então, eu tenho vários projetos sendo executados. O meu portfólio, ele envolve uma perícia, a área pericial da engenharia. Tem parte que envolve execução de montagem. Tem parte que envolve projeto propriamente dito. E tem a parte que envolve inspeção. Então, eu tenho, no meu portfólio, eu tenho essas 4 áreas diferentes. Inspeção, projeto, perícia e execução. Já. Oi. Faz inspeção em vasos a vapor também? Como? Você faz inspeção em vasos de vapor? Vaso de pressão? Isso, caldeira. Tipo assim, caldeira. Faço, caldeira, ar comprimido, amônia, vapor. Todo vaso de pressão não inspeciona. Precisando, só falar. Ok. Então, pessoal, tem essas 4 frentes no meu portfólio. Então, vou pegar um programa aí que eu tenho, execução de obra. Ou seja, eu tenho hoje em andamento 4 obras dentro de uma mesma empresa. Então, são 4 projetos independentes, mas por eu estar dentro da mesma empresa,
eu tenho que gerenciar quase que os 4 ao mesmo tempo nesse programa. Porque, hoje eu tenho que focar no projeto A. Tiro um funcionário do projeto B e põe no projeto A. Cara, hoje eu preciso do projeto D. Está chegando o material e eu preciso desenrolar isso. Então eu tenho que ir movimentando e gerenciando, por exemplo, as pessoas dentro de um braço da minha empresa. Hoje, por exemplo, eu estou desde segunda aqui em Uberlândia participando de um outro projeto da área de perícia que não tem nada a ver com esse de execução. Inclusive, eu tenho, só que comentar um negócio com vocês, amanhã nós temos aula de introdução à engenharia nos 2 primeiros horários. Inverteu também, não sei se vocês viram, era o 3º e o 4º, passou a ser o 1º e o 2º horário, introdução à engenharia. Só que por conta dessa perícia, turma, de amanhã, a audiência está marcada para 3 horas da tarde. 3 horas. Então, pode ser que ela dure 1, 2 horas. Como pode ser, e eu já participei de audiências que demoraram aí 6, 7 horas para serem concluídas. Eu vou fazer o seguinte, eu comunico vocês amanhã se eu vou conseguir ou não dar aula de introdução à engenharia. Porque aí não vai depender de mim. E eu tenho que ficar lá o tempo inteiro nessa audiência, nessa bendita dessa audiência. Então, se for rápido, tranquilo, eu volto para o hotel e dou aula. Tranquilamente, igual eu estou dando aula ontem, hoje. Se não, aí eu vou dar um jeito de deixar essa aula gravada para vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar amanhã. Às vezes eu gravo ela cedinho e disponibilizo para vocês, caso eu não consiga dar a aula. Beleza? De todo jeito eu mando no grupo amanhã. Ok. Tranquilo. Cara, cliente meu tá com um processo aqui contra a Caterpillar. Caterpillar vocês conhecem, né? Fabricante de equipamento pesado. Todo. Sim. E Tá amanhã, pois é, e o cara tá com um processo aqui de quase 3 milhões Por conta contra de a quê? Caterpillar. Ele comprou uma máquina para uma determinada aplicação e a máquina simplesmente não dá desempenho. A máquina não consegue trabalhar. Ela estraga demais? Tá muita manutenção. Putz. Muita manutenção. Já teve problema, inclusive, de ter que retificar o motor. Já deu uma série de danos. A máquina tem, acho que 4 anos que ele comprou ela, tem 3 mil horas de uso. Nossa, pouco tempo demais. Então, a máquina fica praticamente só parada. E aí, amanhã, essa audiência com perito, com juiz, amanhã é de ouvir a molação. E o cara, só um contrato que esse cara perdeu, para vocês terem uma ideia, porque ele mandou a máquina não conseguiu trabalhar e o cara que contratou rompeu o contrato com ele e mandou de volta, mandou ele buscar a máquina. Só um contrato que ele perdeu foi de 600 mil reais. Para vocês terem uma ideia dos valores envolvidos nessa história. Isso foi um dos contratos, tá? Ainda teve outros que ele perdeu, mas só um deles foi um contrato de 600 mil reais. O cara perdeu. Então, essa máquina é usada para quê, Thiago? Essa máquina, ela é uma carregadeira, só que ela foi adaptada para trabalhar com implemento de... como é que eu posso chamar? De deflorestamento. Ela foi adaptada, então, no caso. Foi adaptada, mas assim, o cara já tinha o implemento e mandou para a concessionária da Caterpillar. Falou, eu tenho esse implemento e eu quero uma máquina que
consiga trabalhar com ele. Aí os caras falaram, compra esse, compra essa máquina. Ele comprou aqueles indicados e a máquina não consegue trabalhar. Então a máquina foi 700 mil. Para a máquina que era, para conseguir trabalhar, muito lindo. Mais um implemento que deve ter sido aí uns 500 mil. Então só nessa brincadeirinha foi mais de 1 milhão. Não, mas para desmatar tinha que ser um trator de esteira, né? Trator. Mas é que tá. Não é para desmatamento. Ela defloresta. É um processo um pouco diferente do desmatamento por si só. Ela corta a árvore, mas ao mesmo tempo ela deixa a árvore num ponto de brotar de novo. Muito voltada, por exemplo, à lavoura de café. Não é o desmatamento puro e simples que ele faz lá na correntona, por exemplo. Mas aí que é o problema de grandes empresas, que eles querem fazer determinado serviço, comprar um implemento, mas que escolher os mais baratos. Investimento baixo, aí dá nisso. Então, amanhã eu vou ter que... Eu estou acompanhando isso, e amanhã é o dia da audiência, então, assim, vocês... Me desculpa, eu queria que marcasse cedo, né? Que aí não vai o dia todo, eu acho. Mas, cara, marcou para 3 horas da tarde e vamos lá, vamos ver o que dá. A última vez que teve uma audiência foram 5 horas de audiência. E a gente discutindo tecnicamente. Vazão, pressão, manual de manutenção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, tecnicamente funcionamento da máquina, sistema hidráulico, conjunto de válvula. Aí é engenharia mecânica na veia. Mas tá bom, faz parte. Moçada, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um projeto que precisa ser executado, que o objetivo dele é aumentar o market share em 3%. Turma, o que é market share, vocês sabem? Como é que é o nome? Market share? Market share. Sim, É relacionado com o compartilhamento ali da propaganda, né? Aumentar a propaganda para aumentar os lucros. Market share é o seguinte, market share é o percentual do mercado que você tem. Ou seja, vamos para aí, a cada 50 mil veículos vendidos no Brasil, 10 mil são Chevrolet. Então, qual que é o market share da Chevrolet? 20%. Beleza? Tá, então, isso que a gente chama de market share. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, está relacionado com qual que é a fatia do mercado que é sua, do seu ramo de negócio. Vamos pegar aí, celulares. Quanto que a Apple tem de market share no mundo? É meio que o espaço que a empresa tem no mercado, né, Thiago? Sim. Então, vamos imaginar, a cada 1 milhão de celulares vendidos, 500 mil são Apple. Então, quanto que ela tem de market share? 50%. A Samsung vende, de 1 milhão vendidos, a Samsung vende 400 mil. Então, a Apple tem 50% de market share, a Samsung tem 40%, os outros 10% é de todos os outros. Então, por exemplo, para a Samsung ganhar 10% de market share, alguém tem que perder 10%. Eu não consigo ter 110% do mercado. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de market share. Então, o objetivo de um determinado projeto é aumentar o market share da empresa em 3%. Qual é a estratégia que foi definida? Por exemplo, eu estou lançando, então, o produto que eu vendo, meu foco é, vamos imaginar, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, eu vou passar a vender esse produto meu nas regiões Norte e Nordeste. Né? Então, a minha estratégia
para aumentar meu market share é abrir mercado. Então, o meu projeto vai ser como que eu vou implementar essa estratégia definida. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, como sendo parte desse programa desenvolver o produto, traçar um plano de marketing, definir fornecedores, como que vai ser meu processo logístico, como que vai ser a distribuição, como que eu vou aumentar a minha produção olhando dentro da fábrica. Não sei se minha fábrica está no limite de produção ou não. Treinamento, maquinário, testes. Então, tudo isso são projetos individualizados, mas que estão relacionados entre si, que é no lançamento desse produto. Certo? E junto com isso, eu estou falando de expansão da linha, treinamento, expansão da linha 2, comprar uma determinada máquina, tratar os resíduos, meu plano de marketing, materiais, tecnologias, outros projetos individuais, e tudo isso, então, vai compor o meu portfólio da empresa. Tranquilo, moçada? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Vou falar até em market share, turma. Espera aí que eu acho que eu estou pegando Estou usando um arquivo que está meio desatualizado aqui. Só um minutinho. Pessoal, então vamos imaginar que eu vou fazer o meu projeto, então, é o lançamento de um veículo novo. Certo? Vamos partir desse princípio. Vou lançar ele no mercado. Vou imaginar um veículo desse daí. Bom, o que vai fazer parte do meu projeto? Concepção do modelo do veículo. Quais são as suas características? Como que vai ser o design? Qual que é a tecnologia embarcada? Qual que é o nível de tecnologia embarcada que eu preciso ter? Como vai ser elétrica, motor, câmbio, direção e daí por diante? Como que eu vou criar os protótipos? E, por último, como serão feitos esses testes e os ajustes nesse projeto? Então, o meu projeto vai precisar contemplar tudo isso, etapa por etapa disso. Beleza? Bom, depois que o projeto estiver pronto, eu vou para a operação contínua. Então, muito cuidado. A partir do momento desse exemplo, que o carro começa a ser fabricado, acaba o projeto. Então, a gente precisa separar muito bem o que é operação, ou seja, aquilo que vai ocorrer continuamente, sempre, sem prazo para se definir, para encerrar, e o que é projeto. Então, um projeto, gente, obrigatoriamente eu tenho que encerrar ele, eu tenho que concluir ele. Então, quando a gente fala na operação de fabricação, tanto do ponto de vista da produção propriamente dita, quanto do ponto de vista de compra de matéria-prima e deslocamento daquele produto acabado entre armazenamento, distribuição, entrega e tudo mais, e as atividades periféricas, por exemplo, controle de qualidade, ajuste da linha, manutenção e daí por diante, tudo isso é operação contínua e não tem que fazer parte do projeto. Porque senão esse projeto não termina nunca e o custo se torna inviável. Eu estou adquirindo para um projeto um custo que é de produção. Entendido essa diferenciação?
Entendido? Então, turma, um exemplozinho para vocês. Um partido político conquistou o governo de um estado pobre, baseado em uma plataforma de desenvolvimento e inclusão social. Como primeira ação, visando a inclusão social, foram programadas 3 ações prioritárias: erradicação do analfabetismo, formação de técnicos e incentivo à empregabilidade. Foi definida a necessidade de construção de uma escola em determinada cidade, com 12 salas de aula com capacidade para 50 alunos cada, com respectivo mobiliário, biblioteca, sala de estudos e laboratórios, até o final de 2018. A necessidade também da criação de uma plataforma para ensino à distância, a disponibilização de computadores e telões em salas comunitárias das igrejas locais, bem como a disponibilização de monitores para esclarecer dúvidas dos alunos. Serão construídas 2 escolas técnicas em 2 polos industriais, nas 2 maiores cidades do estado, excetuando a capital. Será negociado junto aos maiores bancos uma linha de crédito para estímulos fiscais para empresas que empreguem estagiários oriundos das escolas técnicas recém-construídas. O governo estadual distribuirá os recursos para atender a esses programas e projetos, alinhados com sua estratégia política, provavelmente em detrimento de outros aspectos, talvez saúde, segurança e turismo. Então está aí uma situação fictícia para a gente considerar a seguinte situação. O que eu tenho aí, turma, de portfólio, programa e projeto? 2 minutinhos aí para vocês pensarem. E aí, moçada, o que nós temos aí? Vamos ver o que o Glanderson mandou. Portfólios são os planos de governo que conquistaram a população. Projetos são os objetivos traçados para pôr portfólio em prática. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o projeto gira em torno de aumentar a quantidade de técnicos pelo Brasil aí, com com as escolas técnicas aí, para atender melhor o mercado
Eu esqueci qual que é a outra palavra que vem no meio. Segunda divisão. Programa. O programa é trabalhar junto com os bancos e com as empresas para adotarem esses técnicos para ter para ter um aproveitamento grande, tipo, ter uma ligação boa entre essas empresas e os bancos. E o portfólio seria o resultado de tudo isso, que ia promover os bancos, ia promover as empresas e também ia promover o governo por estar mexendo com esse tipo de campanha. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, o que eu posso falar que são os projetos do meu, nesse caso aí, do meu exemplo? Então, a construção de uma escola em determinada cidade é um projeto. Certo? Falou que vai construir uma escola. Outro projeto, criação dessa plataforma de ensino à distância. Junto com a disponibilização de computadores e telões nas salas comunitárias das igrejas. Esse é outro projeto. Criação de uma plataforma. Construir 2 escolas técnicas é outro projeto? Também. Então percebam, gente, todos eles estão entre si relacionados, mas eles estão individualizados, concorda? Sim. A parte de estímulos fiscais para a empresa também vai fazer parte de um projeto? Mas por quê? É um projeto do ponto de vista o quê? Financeiro, contábil. Ah, então quer dizer que projeto não é necessariamente de engenharia? É isso mesmo que eu quero dizer. Então, não necessariamente um projeto que a gente vai gerenciar é a construção de um objeto. Pode ser a construção, por exemplo, de um programa de incentivos fiscais, de estímulos fiscais. Então, nesse caso, por exemplo, é um projeto contábil e financeiro. Beleza? Bom, quais são os programas que eu tenho? Primeiro, erradicação do analfabetismo, formação de técnicos e incentivo à empregabilidade. Ah, então quer dizer que são as frentes de trabalho de maior foco do governo? Sim. Então, nesse caso, eu tenho 3 grandes programas a serem executados. Dentro desses programas, eu tenho os projetos que eu citei acima. E o portfólio, então? O programa de governo, ou o portfólio de governo, as propostas do governo, então, voltadas para incentivos sociais. Esse é o meu portfólio todo sendo gerenciado. Ficou claro, gente? A diferenciação entre esses 3 termos? Sim. É igual tava lá na fotinha que você explicou, né? Tipo assim, o projeto é o que vai ser feito para concluir os programas e com a conclusão dos programas aí a gente realiza o portfólio, né? Exatamente. Beleza, é exatamente isso. Então, moçada, mas por que essa divisão é importante, Thiago? Aí você pode me perguntar. Bom, primeira coisa, alocação de recursos. Onde que eu vou dedicar uma grana na história? Onde que eu vou dedicar mais pessoas? Qual que é o foco da vez para entrega? Será que eu vou conseguir focar em todos os projetos ao mesmo tempo? Quem que vai gerenciar os projetos? Quem que vai gerenciar os programas? E quem que vai gerenciar o portfólio? Teoricamente, tá, gente? Teoricamente, sem entrar em seara política nenhuma, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para isso. Quem que é o gerenciador de um portfólio desse? Governo? O governador. Ou seja, o executivo estadual. Então, primeira dica que eu dou para vocês. Todo projeto, todo programa e todo portfólio, ele tem um dono. Então, não é o governo o responsável pelo portfólio, é o governador.
O projeto não é responsabilidade da equipe de projetos, é responsabilidade do gerente de projetos. A equipe vai auxiliar o gerente, mas é esse cara quem entrega ou não o projeto final. Então, em gerenciamento de projetos, tudo que a gente for comentar, eu tenho o responsável. Beleza? Beleza. Como se a gente falasse assim, ó. Bom, o Nipan agora, não sei se vocês viram a notícia, o Nipan agora está montando, vamos imaginar que ela está responsável por montar a Santa Casa aí em Patos. Não é o Nipan o responsável, mas vamos imaginar que seja o Nipan. O Nipan é o responsável agora por montar a Santa Casa aí em Patos. De quem que eu vou cobrar? Do Nipan? O Nipan tem cara, gente? Não, vai cobrar do cargo mais alto. Então, no É caso, do quem que responsável, é? do responsável pelo projeto. Então, quem é o responsável por esse portfólio? O que é o portfólio? Santa Casa. Quem que é o responsável por isso? O reitor? No caso do Nipan, é o reitor, né? O reitor. Ah, mas é ele que vai olhar lá se o material comprado está certo? Se a UTI neonatal está de acordo? Não. Esse cara vai designar os gerentes de projeto para cada projeto que for necessário dentro desse programa como um todo. Beleza? Então, gente, tudo. Primeira lição de gerenciamento de projetos. Tudo tem um dono. E quando eu falo dono é quem é o responsável por essa entrega. Isso vale para nós na condição de responsável por fazer uma entrega dentro de um determinado projeto, mas também se a gente for o gerente, a responsabilidade é nossa. Mas eu não vou conseguir tomar conta de tudo. Então, quem eu vou nomear em cada etapa do projeto? De quem que é o cara que eu vou cobrar? Beleza? Guardem isso, tá? Vamos lá, turma. Esse exemplozinho, dois minutinhos para vocês darem uma olhada e a gente discutir. O que é projeto, programa e portfólio aí nessa história? Pode falar, Thiago? Pode? Estava falando aqui com o microfone desligado. Pode sim. Então, ao meu ver, os projetos são instalar os precipitadores eletrostáticos e adquirir o maquinário moderno. Os programas são a redução de poluentes, aumento de produtividade e ações de sustentabilidade. E o portfólio é associar a marca aos conceitos de sustentabilidade, responsabilidade social e proteção. Todo mundo concorda? Eu concordo. E quem vai levar a responsabilidade disso é o dono da marca. E ele vai distribuir esses trabalhos entre um engenheiro elétrico e engenheiro mecânico, pelo visto. Então vamos lá. Vamos ver o que eu coloquei aqui para a gente arrematar isso. Então, o que eu tenho de projeto?
instalação dos precipitadores e aquisição do maquinário, junto com um rearranjo do layout. Então, eu tenho aí 3 programas, né? Redução de poluentes, aumento da produtividade e ações de sustentabilidade. E o portfólio, então, são justamente esse cuidado com a marca, né? Com essas atividades aí dos programas e dos projetos. Beleza, é isso mesmo, moçada. Agora, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu seja o cliente de vocês, né? Vocês são engenheiros, prestadores de serviço. E aí vocês vão falar o seguinte: bom, Thiago, eu presto serviço na área de construção, fabricação, projeto e tudo mais desse tipo de armazém. Eu preciso de um armazém de produto acabado. E eu vou virar para vocês e falar assim, ó. Você é um engenheiro responsável pela produção de uma fábrica de ração animal. Os produtos fabricados atualmente, eles ficam armazenados, em prateleiras fixas de 3 níveis de altura. Precisa-se de um projeto para armazenar os produtos acabados de forma que eu aumente minha capacidade de armazenagem, conseguindo, assim, uma melhor logística de armazenamento e expedição. Então, esse é meu problema. Como fazer? Vocês são engenheiros agora responsáveis por fazer esse projeto para mim. Quero o projeto. E aí? A gente pode. Consegue fazer? Dá para fazer. Dá para fazer? Ou consegue fazer? Consegue fazer, é claro. Tá vendo Então bem vamos que lá. não tem, né? Pô, vamos falar do cachê aqui que a gente conversa. Beleza. Quanto vocês vão me cobrar para isso? Ué, tinha que dar uma olhadinha em questão de material, revisar material, o trabalho que vai gastar, o tempo que vai gastar. Não, mas isso é responsabilidade de vocês, ué. Eu estou passando a minha situação. Vocês que vão me propor solução, não sou eu. Se eu for propor solução, eu me faço. Eu sou aquele cliente chato. Vai ser um. Eu sou aquele cara que você quer pegar no pescoço dele e enforcar assim, ó. Vai ser um armazém de que tamanho? Qual que é o tamanho do armazém? Pode ser, sei lá, 100 por 50. Mas, Thiago, as prateleiras estão fixas em 3 níveis de altura. No caso, por exemplo, se tivesse uma no chão, outra mais para o meio da parede e uma mais lá perto do teto. Isso. Eu acho que ao invés de dividir as prateleiras, a gente podia dividir, separar essas prateleiras, tipo, o local dessas prateleiras e usar a parede inteira, ao invés de dividir em níveis de altura. Então você está falando que eu preciso fazer uma redivisão, mas sem comprar nada. Vou usar as que eu tenho. Não, no caso, teria que comprar um pouco. Você vai usar o que você tem e comprar para você. Por exemplo, no caso, se tem 3 níveis de altura, está sobrando espaço. Esse espaço, não, provavelmente está sobrando, né? E esse espaço a gente compraria o que está faltando e completaria esse espaço. Mas provavelmente ou tá? Ué, eu não sei. Depende. Se for do jeito que eu tô imaginando, tá sobrando um pouco de espaço. Não, mas o que é isso? Você não pode imaginar nada, não. Você tem que ter certeza. Mas nesse caso, para ter certeza, a gente teria que ir lá ver. Tá, beleza. A gente marca um horário e nós vamos lá ver, então. Mas... O que mais, gente? No caso aí, a gente pode entrar com uma forma de organização, em primeiro caso, e trabalhar começar a incrementar maquinários, talvez colocar um sistema de elevador para poder subir com os produtos, um sistema com uma empilhadeira para poder subir esses produtos também. Eu acho que o primeiro investimento seria no layout, né? O layout do projeto saber organizar também, tipo, lá é ração animal, então vai de vários tipos de rações, com vários, eu perdi a palavra. Várias versões? Com várias versões, cada uma pode ter sua temperatura,
compensa você analisar também, para não perder, dependendo das condições que você tem que guardar ela, você investir também na estrutura para colocar essas rações e aumentar o tempo que ela vai poder ficar nessa área, o tanto que você vai colocar. No caso, compensa fazer uma avaliação geral e ver se vai fixar bem, aumentar o tamanho das prateleiras, colocar o sistema de elevador ou trabalhar com empilhadeira. Depende do que também o cliente vai querer. O que eu falei é tipo isso. Ao invés de colocar 3 prateleiras em 3 níveis diferentes, compra uma prateleira inteiriça e organiza em compartimentos, entendeu? Beleza. Entendi. Então, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu não arriscaria nenhum desses palpites até eu ver de fato o que o cara quer. Vocês estão certos no que vocês estão pensando, tá? Vocês não estão errados, não. Só que a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi o seguinte: com essas informações que eu estou disponibilizando para vocês, é possível fazer um projeto? Não. Responderia não. De forma alguma. Por quê, gente? Porque vocês têm praticamente informação nenhuma aí. A disponibilidade de vocês. A disposição de vocês, desculpa. Pessoal, uma das coisas fundamentais em projeto, e foi inclusive o que o João comentou aí, é eu sugar o máximo de informação que eu tiver do meu cliente, do meu patrocinador, de quem for o cara responsável por me passar as informações iniciais de um projeto. Então, a gente precisa estar muito atento ao que o cliente quer. Mas muitas vezes, o cara nem sabe o que ele quer. Ele sabe que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar, que ele precisa fazer alguma coisa diferente, mas às vezes ele não faz a menor ideia de como fazer. E aí, Eduarda, vai muito em cima da nossa experiência, da nossa vivência em propor soluções para o cliente de acordo com aquilo que ele quer. Mas jamais falar o seguinte: é só você fazer isso que dá certo. Não, calma, vamos analisar a situação como um todo. O que eu vejo muitas vezes, por exemplo, você vai contratar um serviço, o cara tem a fórmula mágica. Não, se você montar desse jeito, dá certo. Cara, se fosse simples, eu já tinha feito. Eu estou contratando uma empresa de engenharia, não é para fazer o simples. Porque o simples, às vezes eu já pensei naquilo. Então, turma, a gente tem que obter o máximo de informações sobre o que o cliente quer, para a gente definir exatamente o que deve ser entregue para atender a solicitação dele. Tudo deve ser detalhado e especificado. Por isso que eu estou cutucando vocês aqui, ó, como sendo um cliente chato. Não, mas eu preciso aumentar. Tá, aumentar quanto? Aí eu preciso mudar o layout. Mas como? Como? Comprando prateleira, aumentando em altura, comprando máquina. Que máquina? Então, gente, evitem respostas evasivas do cliente. E eu estou fazendo aqui o papel desse cliente que precisa, mas não sabe o que quer. Importantíssimo. Cliente e gerente de projetos falando a mesma língua. Tá? Já vi muito problema de projeto relacionado à falha de comunicação. E quando a gente vai falando em gerenciamento das comunicações, nós vamos falar bastante disso. O prazo solicitado está adequado a fazer o trabalho? O custo está adequado ao que o cliente está disposto a pagar? Os recursos que eu tenho à minha disposição estão de acordo com o que o cliente tem ou o que eu tenho? É necessário, gente, definir um escopo claro, específico, detalhado daquilo que a gente precisa fazer. Garantindo qualidade,
e depois para a gente levantar os riscos do projeto. Então, turma, em alguns casos, o cliente ele tem uma ideia do que ele quer. E cabe a nós, gerente de projetos, fazer com que esse cliente cheque no detalhamento final do que ele deseja obter como produto do projeto. Ou seja, isso que eu estou te propondo é o que você de fato quer? Você sabe o que eu estou te entregando? Sei. Beleza. Não, isso eu não concordo, isso eu não concordo. Enfim, e aí faça a definição. Então, vamos imaginar que ao invés de dar aquele texto para vocês, eu estou falando agora, ó. Os produtos fabricados ficam armazenados em prateleiras fixas de 3 níveis de altura. Precisa-se de um projeto para armazenar os produtos acabados de forma que eu aumente minha capacidade de armazenagem, conseguindo, assim, melhor logística de armazenamento e expedição. Só que agora eu tenho alguns requisitos. Primeira coisa, eu vou armazenar em Big Bag e em sacaria. Segundo detalhe, o armazém pode ter pé direito de até 14 metros de altura. O transporte dentro do armazém, ele obrigatoriamente tem que ser feito por empilhadeira elétrica. E se eu estiver explorando os 14 metros de altura máxima que eu solicitei, eu posso ter uma torre de elevação de até 12,5 metros dessa empilhadeira. Eu preciso de pelo menos 500 posições pallets. Ou seja, eu tenho que conseguir armazenar 500 pallets dentro do meu armazém. E cada pallet vai ter 1.000 quilos. Já melhorou um pouco? Opa, demais. Melhorou muito, né? E isso nós estamos falando assim de 5 requisitos só. É claro que, por uma situação dessa, tem muito mais requisitos do que isso. Mas já melhorou, não melhorou, turma? Melhorou. Ainda falta muito, mas melhorou muito. Ótimo. Então, semana que vem nós vamos fazer um exercíciozinho baseado nisso aqui. Eu vou passar uma situação para vocês, vou deixar vocês discutirem, e aí depois a gente chega numa conclusão. Beleza? Dúvidas? Acho Por aqui que tá tá de boa. tranquilo. Tá tranquilo. Moçada, então, vamos combinar dessa forma amanhã. Eu aviso vocês, o